Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que tenham aproveitado bem a nossa aula passada, né? Vamos iniciar agora uma nova semana com novos assuntos. E esses assuntos são bem importantes, que são para a gente entender um pouquinho da legislação ambiental, né? Os marcos legais da legislação ambiental no Brasil, tá, gente? Vamos lá. Bom, quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, né, relacionar a legislação ambiental com a prática da gestão pública. Depois, compreender como os marcos legais orientam as decisões administrativas e aplicar o conteúdo à realidade municipal e regional, tá, gente? E aí a gente tem que entender, né, que a legislação brasileira, apesar dela ser uma das mais completas do mundo, ela teve toda uma evolução histórica, né? E essa evolução histórica, ela acontece desde a época do Império. Então, antes de 81, não existia um sistema integrado de gestão ambiental no Brasil, né? Após 81, existe, então, a criação de alguns instrumentos de controle e depois da Constituição de 88, que foi um marco para muitas coisas na legislação brasileira e também para a legislação ambiental. Então, a gente tem uma descentralização e responsabilidade compartilhada a partir da Constituição de 88, tá? E aí a gente tem estabelecimento de papéis estratégicos do gestor ambiental a partir dessas legislações, tá, gente? Então, vamos entender mais ou menos como é que isso aconteceu. A gente traz aqui para vocês um quadro de resumo, né, que a gente tem alguns marcos cronológicos dessa evolução normativa, tá? Bom, a gente sabe que o Brasil foi colônia de Portugal desde 1500, né? Então, a partir de 1604, né, o Brasil adotou as ordenações filipinas, que foi uma série de leis, né, como se fosse o princípio do direito brasileiro, sendo que tudo com a cara do Império, né? Então, toda a legislação lá de Portugal foi transferida como não transferida, né? Foi trazida para o Brasil, vindo a partir de Portugal, tá? Isso daí trouxe também o regimento do pau-brasil, que era um regimento trazido a partir do Império, né? Para regulamentar a exploração do pau-brasil. Mas qual era a ideia? A ideia era regulamentar o pau-brasil como um produto, né, do Império e caracterizar esse monopólio como da realeza de Portugal. Então, a ideia dessa legislação do regimento do pau-brasil era fazer com que o pau-brasil ele fosse legalmente explorado só por Portugal e caracterizado como um monopólio real. Então, era uma legislação voltada para a exploração. Tá? A partir de 1934, com o governo de Getúlio Vargas, né, a gente tem aí uma criação do Código Florestal e de Águas, que aí é um início, né, de pensar em conservar o meio ambiente, sendo que numa visão mais utilitarista, tá? Então a gente pensava nesse código, né, pensava-se em conservar, mas visando em poder utilizar. Então você tinha uma legislação que buscava preservar as florestas e as águas, mas pensando na utilização dessas florestas pela população brasileira, no caso pelo governo, principalmente, né? E aí, durante o regime militar, em 1965 até 1980, mais ou menos, né? Aí tem-se a criação do Código Florestal e a criação do IBDF, né? Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, de Desenvolvimento Florestal. Né? Essas legislações elas visavam o desenvolvimento e a segurança desenvolvimentismo e a segurança nacional. O que era isso? Ao mesmo tempo que o Código Florestal ele pensava na preservação das florestas, ele estabelecia também como seria a exploração dessas madeiras. Então, a fabricação de móveis, a fabricação de madeira era estabelecida a partir desse Código Florestal. Então, ele tinha uma finalidade, de certa forma, ambígua, né? Que ao mesmo tempo tinha a questão da preservação, mas também ele descrevia como seria a questão da exploração.
tá? E aí, a partir de 1981, se cria a Política Nacional de Meio Ambiente, e aí a gente tem a institucionalização do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, aí a gente tem uma prévia da organização do sistema de legislação ambiental brasileiro, tá, gente? Então, a partir de 88, que é quando a gente vem ter a consolidação da Constituição Federal, é que a gente tem uma consolidação do Estado democrático de direito e a gente começa a pensar como legislação brasileira, né, no socioambientalismo, na função social da preservação ambiental, tá? E aí, como a prévia foi em 1981, com a Lei 6.938, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, né, que ela institui o licenciamento ambiental como ferramenta preventiva e estabelece também a responsabilidade civil objetiva, né? A partir dessa Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem a criação do licenciamento ambiental. As licenças para explorar o meio ambiente, elas precisam ser emitidas, né? Não é qualquer pessoa chegar e explorar o meio ambiente. Começa-se a ver também um estudo de impacto ambiental estabelecido por lei, né? Se uma atividade, qual é o impacto ambiental que aquela atividade vai ter, e para isso também são criados órgãos de fiscalização e de sanções, né? Que são esses órgãos que vão fiscalizar esses impactos ambientais e vão punir caso haja impacto ambiental. E aí, tudo isso ele traz a base jurídica para uma atuação municipal também, né? Então, antes se pensava de uma forma nacional, mas a partir da Política Nacional de Meio Ambiente se inclui também a atuação municipal estadual, tá? E aí é criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente e Governança Ambiental, que é o SISNAMA, né? Esse SISNAMA, ele organiza a gestão ambiental de forma descentralizada. Ou seja, a gestão ambiental ela não passa a ser responsabilidade só de governo federal. Ela tem a participação de governos estaduais, a participação de governo municipal, e aí a gente tem alguns órgãos que vão estruturar toda essa legislação, tá? E aí a gente tem o órgão superior, que ele atua como conselho de governo, que seria uma assessoria direta à presidência, né? Existe o órgão consultivo e deliberativo, que seria o CONAMA, que seria o Fórum de Participação da Sociedade Civil e do Setor Empresarial para estabelecer os padrões de qualidade da gestão ambiental. E a gente tem também o órgão central, que aí tem a instituição do Ministério do Meio Ambiente, que aí ele vai ter a função de planejar e de coordenar as ações de meio ambiente no país, tá? E a gente tem os órgãos executores, que entra o IBAMA, o ICMBio, na função de legislação e gestão das unidades de conservação federais, tá? Deixa eu ver aqui. E aí a gente tem, depois dessa fundamentação, com a lei de 1981, a gente tem a consolidação a partir da Constituição de 88, que traz o meio ambiente não mais como uma forma de recurso, como uma forma de exploração, mas também como um direito fundamental da sociedade, tá? Então, o meio ambiente, ele precisa ser preservado porque ele é um direito de todos, né? Passa a ser reconhecido como um direito de todos. E aí, a partir da Constituição de 88, no seu artigo 225, passa a se garantir esse direito, né? Que a gente, a partir dessa Constituição, se busca a preservação e restauração do meio ambiente, né? Que seria a manutenção de processos ecológicos essenciais, se cria espaços protegidos, que são a criação de unidades de conservação alteráveis apenas por lei específica. Essas unidades de conservação elas passam a ser fixas, né, só a partir de leis específicas que elas podem ser alteráveis. E começa a se ter também um estudo prévio do impacto ambiental. E aí esse estudo prévio de impacto ambiental, ele é uma exigência de transparência para atividades que podem ser
potencialmente degradantes. Por exemplo, a atividade de mineração, atividades de usinas hidrelétricas. Então, precisa haver um estudo prévio de impacto ambiental para que se seja implementado esses tipos de empreendimentos. Tá? E aí a gente tem, a partir da Constituição de 88, também o estabelecimento de uma educação ambiental para todos os níveis de escolaridade, todos os níveis de ensino. Então, por isso que quando a gente começa a estudar lá no ensino fundamental, a gente estuda algumas coisas sobre ecologia, o que é ecologia, né, o que são quais são os animais em extinção. Quando a gente é pequenininho, a gente estuda essas coisas. E aí, durante toda a nossa grade escolar, ao longo da nossa vida escolar, a gente vai tendo esses assuntos colocados na grade escolar para a gente ter essa educação ambiental dentro da educação formal, mas também fora da educação formal, tá? E passa a se ter, né, o meio ambiente como um patrimônio nacional. Então, principalmente alguns biomas específicos, né, que a gente tem a designação da Amazônia, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal, da zona costeira, como áreas de utilização restrita à preservação. E aí a gente tem como princípios norteadores do direito ambiental essa Constituição de 88 e tudo que ela traz como seus princípios, né? Que tem os princípios do desenvolvimento sustentável, que é o equilíbrio entre a economia, a justiça social e a ecologia, que a gente viu já no primeiro capítulo, né? Na primeira aula, que não tem como mexer com o meio ambiente, não interferir em economia e na sociedade, né? São 3 pilares que eles se sustentam juntos, então a gente tem que ter essa perspectiva de desenvolvimento sustentável buscando esse equilíbrio, tá? Tem a perspectiva também da prevenção, que é sempre buscar atuar prevenindo os riscos que já são conhecidos, tá? Tem também o princípio da precaução, que esse princípio é indúbio pro natura, que quer dizer, na dúvida, vamos pelo bem da natureza. Né? Em caso de incerteza científica sobre alguns impactos, deve-se decidir a favor do meio ambiente e exigir provas de segurança. Se sabe que uma atividade, a gente não sabe se ela vai causar ou não impacto para o meio ambiente, em dúvida, a gente age com precaução, tá? Para evitar o impacto ao máximo, né, em relação ao meio ambiente. E aí entra também, a partir desses princípios norteadores, o princípio do poluidor-pagador, que é a internalização dos custos ambientais pelo agente econômico que lucra com a atividade. Ou seja, em caso de um problema ambiental, quem é que vai pagar por esse impacto? Quem vai pagar pelo impacto é quem está recebendo, quem está tendo um benefício econômico, né, a partir da atividade gerada que causou aquele impacto. Porque a gente sabe que o meio ambiente é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade do governo, é responsabilidade das empresas. Mas quem vai pagar por algum impacto de poluição, por exemplo? São aqueles agentes que estão lucrando com a atividade, tá? Geralmente são as empresas, né? Porque as empresas elas exploram o meio ambiente para gerar algum tipo de lucro. E a gente tem também o princípio da participação comunitária, que é o direito ao acesso à informação e participação em audiências públicas, né? E aí essa participação comunitária, ela atende ao interesse da sociedade, a partir de um impacto possível que possa ser causado através de uma atividade econômica. Né? Então, a sociedade tem esse direito de acesso à informação e de participação em audiências públicas. Tá? Gente, eu vou deixar a segunda parte para o próximo vídeo, porque a gente quebra esse tempo tão grande de vídeo para a gente detalhar mais um pouco essas legislações no próximo vídeo, tá? Até mais.